Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar sobre alguns segredinhos da pronúncia, do sotaque do inglês americano. Bora lá! Bom, por que é interessante a gente conhecer um pouquinho desses segredos do sotaque americano, de como o americano fala? Primeiro, para melhorar o nosso entendimento. Quando a gente ouve um nativo dos Estados Unidos, né, especificamente nesse vídeo falando, a gente consegue compreender melhor porque a gente sabe dos segredinhos, dos truques que eles usam, né? E também na hora da gente falar, a gente consegue falar de forma mais natural se você quer seguir ali o inglês americano. Bom, e esse vídeo é em parceria com o Cambly. Para quem não conhece, o que é o Cambly, Cíntia? O Cambly é uma plataforma para você praticar a conversação com nativos da língua inglesa, não só americanos, mas britânicos, australianos, enfim. Então lá você consegue, em uma plataforma, se conectar com pessoas, né, nativas da língua inglesa de várias partes do mundo para praticar a sua conversação. Eu sempre falo a importância da conversação, que você precisa estar praticando o seu speaking. E eu fico pensando, alguns anos atrás, alguns não, bastante, quando eu comecei a estudar inglês, que não existia uma plataforma assim e eu ficava tentando caçar gente para conversar assim na internet, mas não tinha uma forma de fazer isso de uma forma segura, por chamada de vídeo. Era muito zoado, né? Então o Cambly veio para facilitar isso, para a gente conseguir conversar com nativos de língua inglesa da nossa casa, sem sair da nossa casa, de uma maneira muito simples, né? Com pessoas que estão ali para nos ajudar, pessoas que entendem que estamos passando por esse processo de aprendizado, não vão julgar, né? Não vão sair atropelando a gente, mas sim ajudar a gente nesse processo. E o Cambly está de aniversário, comemorando seus 10 anos. E como um presente para vocês, eles estão liberando 30% de desconto nos planos trimestrais. Inclusive, esse é um plano que não está disponível regularmente na plataforma, tá? Então, eles estão liberando justamente por conta do aniversário, atendendo a pedidos. Então, se você usar o meu código que está aparecendo aqui na tela, Cynthia B Day, que é de birthday, de aniversário, você consegue garantir esses 30% de desconto nos planos trimestrais e ainda ganha uma aula experimental grátis. Porém, você precisa aproveitar isso até o dia 10 de junho, tá? Então, só usar o meu código que está aqui na tela ou clicar aqui no primeiro link da descrição. Então, vamos lá para alguns segredinhos da pronúncia americana. Anotei aqui para eu poder não me perder. A primeira coisa é que eles não super pronunciam esse T no final de muitas palavras, que é o que a gente chama de stop T. Então, a gente meio que vai pronunciar, mas a gente para. Por exemplo, a palavra cat, gato. Você não fala cat. Dificilmente você vai ouvir um americano falando, oh, I have a cat. Não, I have a cat. I have a cat. Cat, cat. Às vezes sai esse t no final, mas é muito comum também você ouvir, tipo assim, como se fosse um cat. Não é exatamente cat, ele meio que vai pronunciar, mas para, mas isso é muito comum. Então, palavras como cat, that, né? Eu posso falar that, mas é muito comum eles só falarem that. Oh, that's amazing. That. Oh, I like that. That. Você viu que eu não falei o T? I like that. I like that. E aí, quando você sabe por que é importante saber isso? Porque você consegue entender melhor quando ele está falando. Porque você não está esperando que essa palavra seja that. Então, quando ele fala that, o seu cérebro reconhece que palavra é. Se você está esperando que ele vá pronunciar that e ele fala that, o seu cérebro pensa assim, não sei que palavra é essa, então ele não consegue processar a informação. Então, por isso que é importante saber, mesmo que você não necessariamente fale desse jeito, né? Não é obrigado a falar assim, você pode falar that, mas para você reconhecer, isso é muito importante também. That cat. That cat. Palavras também como meet, pode ser encontrar, conhecer, pode até ser carne, né? É a mesma pronúncia, mas a escrita é diferente. Por exemplo, have you met him? Aqui eu usei no perfect tense. Have you met him? Met him. Tá vendo? Met him. Eu não falei o T. Have you met him? Yeah. O can't, inclusive, causa muita confusão, né? A gente não sabe se fala se é can ou se é can't. Porque ninguém fala can't. Então, oh, I can't do it. I can't do it. Olha só também a palavra no final. It. Eu não falei it. Eu falei I can't do it. It. Muito comum também. Can't do it. I can't do it. Segundo segredinho, muito uso de contração. Em vez de você ouvir sempre a forma completa, I have been... Não, você vai ouvir I've been.
I've been. Então, se acostume a esperar a contração no inglês falado, porque ela vai ser muito mais comum, porque é muito mais fácil de falar, né? Ou she's been doing this for years. She's been. Ninguém vai falar she has been, tá? Não posso falar, ninguém vai falar, vão falar. Mas é muito comum, né, na linguagem formal ali ser contraído. She's been great. She's been amazing. Terceiro segredinho é a strong form e a weak form. A forma forte e a forma fraca de falar, digamos assim. Então, por exemplo, temos a palavra for. Só que quando você está falando, né, ali no meio de uma conversa, você não vai falar for. Você vai falar uma forma mais... Quer dizer, você que eu digo, os americanos. Eles vão falar uma forma mais fraca. Então, se eu for falar tudo certinho, eu falaria this is for you. Porém, na realidade, eles falam this for you, this for you, this for you, for you, for you. Então, o for vira f, que é um som de schwa. Muito comum. E aí, causa muita confusão. Por isso que você, às vezes, pensa assim, nossa, por que eu entendo um brasileiro falando, mas eu não entendo um americano falando? Porque, normalmente, o brasileiro, como ele tá falando uma língua estrangeira, ele tem menos esses vícios, né, de linguagem, digamos assim, essas manhas. Então, ele vai falar, this is for you, né? Ele vai tentar falar o mais certinho possível. Mas o americano, não. Ele vai, é tipo a gente falando português. A gente sai atropelando tudo, vai juntando uma coisa na outra. Eu sempre dou o exemplo do dentro da gaveta. O que é denda? Denda não é nada, mas a gente fala dentro da gaveta. O certo seria dentro da gaveta. A gente tira esse tro, a gente finge que ele não existe. Tipo, por que a gente faz isso? São manias, vícios para falar mais rápido, né? Para ficar mais rápida a comunicação e vira dentro da gaveta. Então é importante você entender como as pessoas falam de forma natural para que não cause problema na comunicação. This is for you. Ou até mesmo o to, muito comum também, né? Então, por exemplo, I want... Olha, mais uma palavra aqui com o final T. Lembra o primeiro exemplo que eu dei? I want to go to London. Você não vai ver um americano falando assim. I wanna go to London. I wanna go to London. I wanna go. Então, eu tiro esse T. Lembra? Esse T meio que praticamente não existe. Aí eu junto esse N do want com... I wanna. E aí é a que a gente conhece como wanna, lembra? Então, I wanna go. É que fala devagar é difícil. I want to go to London. I wanna go to London. Fala mais rápido é mais fácil. I wanna go to London. I wanna go to London. Então você não vai ouvir to. I want to go to London. Pode até ser que se a pessoa queira falar de forma exagerada, ela queira dar uma ênfase específica, ela vai falar assim, mas não é o normal. I wanna go to Fontana's. Próximo é o flap T, que é quando esse T, ele vira um sonzinho de R. Se você for ver a explicação em inglês, você vai ver que ele vira um som de D, que eles falam. Mas pra gente, pra poder a gente conseguir assimilar isso, a gente fala que é um som de R. Então, party, letter, não é com R, é com T, mas a gente fala esse som de R. Letter, daughter, water. Até mesmo quando temos duas palavras, não só uma. Get in. A gente não fala get in. Get in. Então isso é muito característico do inglês americano. No britânico já é diferente. No australiano, acredito que seja um pouquinho diferente também, é que eu não sei muito sobre inglês australiano. Eu sei mais do inglês americano e bastante coisa do inglês britânico também. You wanna get in on this party, Liz? E por último, um segredinho, uma dica que também facilita o seu entendimento e também na hora de falar fica muito mais fluida a forma que você fala, é você criar novas sílabas, digamos assim. Então, por exemplo, eu tenho uma frase aqui. How is it going? Primeiro que eu já vou fazer uma contração aqui. House. Eu não vou falar how is. Lembra as contrações na forma ali no spoken English, informal, muito mais usado. Então, how's it going? How's it? Aí você que tá ouvindo, você pode falar assim, gente, house? Casa? Casa indo? Aí tá vendo, ó, você já se perdeu na conversa, ou você fala how's it going? Você imagina uma casa. Por quê? Porque quando a pessoa fala how's it, o seu cérebro não consegue processar how is it, porque ele tá esperando how is it, entende? Por isso que eu quero que você
Espere também que how is it vai soar como how's it, que é diferente de house. How's it. E também tudo tem contexto também, né, gente? How's it. Então eu juntei esse S com o I da próxima palavra, virou uma sílaba. Z, Z, Z. Só que, gente, é S, a sílaba é com Z, é porque virou com som de Z. How's it? How's it? How's it going? Hey, how's it going? How's it going? Can I go now? Can I? Can I? Aí você fala, gente, que palavra é essa? Can I? K-E-N-A-I. Can I? Não existe essa palavra realmente, assim como não existe dentro da gaveta. Então, can I? Eu juntei o N de can com o I. Can I? Então, eu falo como se fosse uma palavra só mesmo, como se fosse ali 2 sílabas. Can I? Isso é muito comum e tente fazer isso na hora de você falar também. Eu sei que não vai acontecer da noite pro dia, não é assim, mas quanto mais você tenta falar dessa forma, mais você espera também, o seu cérebro já reconhece quando alguém fala dessa forma e aí, né, vai acontecendo esse negócio que a gente chama de fluência. Você vai entendendo cada vez mais, conseguindo falar cada vez mais e a comunicação vai acontecendo de forma clara e objetiva. Então faça essas junções também. Can I go now? Então se você gostou desse vídeo, clique em gostei, se inscreve aqui no canal e me conta aqui nos comentários se você já sabia dessas dicas, desses segredinhos ou se você ficava tipo, o quê? Na hora que você ouvia alguma dessas coisas. Então me conta aqui, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!